Senhor Jesus, todos os irmãos e irmãs, estamos com mais um vídeo descendo o rolo no meu canal, amém? Curtam a página, curtam o link, que isso ajuda muito a expandir o vídeo. Irmãos, vou fazer os vídeos, eles serão feitos segunda e sexta. Colocarei os links no Facebook, no meu Face, Rafael Alves. Os irmãos que gostarem, curtem e compartilham, amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre sonhos. Qual é o teu sonho? O sonho que você tem sonhado, mas ainda não tem se concretizado. Algo que você às vezes até mesmo tem pedido a Deus, orado, e Deus ainda não chegou o tempo de conceber esse sonho a você. Amém? Eu quero falar sobre José. José é um jovem a qual sonhou. Ele teve um sonho a qual o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9 e versículo 10. E esse sonho, irmãos, ele contou para o seu pai. E o seu pai disse: Jacó, porventura se prostrarão perante ti eu, sua mãe e os seus 11 irmãos? E a Bíblia diz que os seus irmãos o invejaram muito por este sonho. E José era um jovem que tinha algo diferente nele. Deus tinha uma promessa na vida de José, a qual esse sonho foi uma revelação que ele teve de algo que se cumpriu lá na frente, a qual nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre isso com o passar da passagem bíblica. Eu vou estar resumindo a história desse jovem, a passagem de José, amém? Quero compartilhar também um versículo que fala sobre o nosso querido jovem José, em Gênesis, no próprio versículo, capítulo 37, no seu versículo 18, diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Irmãos, aqui eu vou dando continuidade no que eu acabei de falar no começo. José sonhou, e um belo dia Jacó, seu pai, falou para José: José, os seus irmãos estão apacentando as ovelhas, vai lá, veja ele, fique com eles, vai lá. E José, a Bíblia fala antes mesmo, o Jacó fez uma túnica de várias cores a ele, a qual deu honra para o filho. Tanto que os seus irmãos já invejavam por isso. Depois que ele sonhou, eles invejaram mais ainda. A Bíblia fala que José chegando perto dos seus irmãos, eles já estavam conspirando para o matarem. Conspirando. E eles disseram: olá, lá vem o sonhador. A Bíblia fala que eles fizeram algo para tentar matar José. Mas um de seus irmãos, Rubem, livrou José da morte. E falou para os seus irmãos não matarem ele, porque o sangue ia ser requerido da mão deles, mas que lançassem José num buraco. O primeiro obstáculo que José teve para que o sonho que ele sonhou se cumprisse foi o buraco. Irmãos, não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes a gente tem um sonho, mas muitas das vezes pode ser até os nossos próprios familiares quer nos lançar no buraco. Quer nos lançar no buraco para que a gente se prostre e deixe de pensar naquele sonho. Desista que aquele sonho às vezes é algo impossível. Pode ser algo material, pode ser uma libertação de um familiar, pode ser algo espiritual. A Bíblia diz que os seus irmãos invejaram ele, porque ele teve um sonho, mas ele estava determinado para que esse sonho se cumprisse, amém? Rubens deu a ideia e jogou o seu irmão na cova. A Bíblia fala que estava vindo os ismaelitas, e os ismaelitas estavam indo direto ao Egito.
E Judá teve uma ideia de vender o seu irmão para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E isso sucedeu, irmãos. Eles tiraram José do buraco e venderam José, aquele filho querido do seu pai, para os ismaelitas. Chegando lá, os midianitas venderam José para o eunuco, para Potifar. Em Gênesis capítulo 37, versículo 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Irmãos, aí começa a trajetória do sonho de José. José estava no buraco. Do buraco ele foi levado como escravo para o Egito. Do Egito ele ficou trabalhando como escravo. Mas mediante aquela situação, José não desistiu do seu sonho. José não recuou aquilo que ele tinha sonhado. E isso tudo foi um propósito de Deus, para que acontecesse e se cumprisse esse sonho, para que José fosse vendido no Egito. Grande é o Deus de José. Grande é esse Deus, porque ele foi vendido como escravo. Chegando lá, o eunuco Potifar, ele viu que José era um jovem diferente dos outros. Ele viu que aquele escravo tinha algo diferente. Sabe o que é esse algo diferente? Era a presença de Deus, que estava com José em todos os lugares que ele ia e ele estava. Deus era com ele. Tanto que ele foi promovido em Gênesis 39, capítulo 1 em diante. A Bíblia diz que José, ele foi levado e ele foi capitão, ele foi guarda da casa de Potifar. Ele passou de ser escravo no Egito e começou a cuidar das coisas de Potifar, eunuco, capitão da guarda do faraó. Amém? A Bíblia fala que Deus era com ele e tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele fazia na casa de Potifar prosperava. As coisas andavam bem, as coisas iam bem. José estava se destacando no meio da dificuldade que era ser um escravo no Egito. Mas a Bíblia diz que Potifar deixou tudo na mão de José, toda a sua casa, tudo para trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia diz, meu irmão, que a mulher de Potifar começou a cobiçar José. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. E José se esquivava para um lado, José se esquivava para o outro. E José falou, não, o meu Senhor deixou tudo nas minhas mãos. Podei eu trair o meu Senhor, Criador do céu e da terra, e o meu Senhor que deixou tudo nas minhas mãos? José foi fiel. E essa fidelidade custou um alto preço. Qual? A mulher de Potifar se levantou, chamou os guardas e disse o quê? Que José estava cobiçando a ela, que José estava dando em cima dela. Não deu outra. José foi levado para a prisão. Olha que, meu irmão, é uma coisa tremenda essa história. Essa passagem é algo tão lindo que reflete no sonho do cristão, o sonho de você que está ouvindo essa mensagem, que o sonho que Deus tem para a tua vida, ela vai ter altos e baixos. Vai ter momento que você vai ver o teu sonho se afastar, mas vai haver momento que você vai ver seu sonho, ele chegar mais a ti, ele se aproximar mais a ti. A Bíblia fala que o carcereiro deixou tudo na mão de José. José era um jovem tão abençoado que o próprio carcereiro via isso nele e confiou nele. E José ali na prisão também prosperava, porque Deus era com ele. Ele não desfaleceu do seu sonho. Creio eu que José a todo momento poderia se desfalecer, se entristecer, ele poderia se revoltar.
Mas a Bíblia não diz que ele se revoltou, mas continuou sendo fiel ao seu Deus. E a Bíblia fala que na mesma prisão que José estava preso, também foi preso o carcereiro, o copeiro e o carcereiro do rei. Pecaram perante o rei e também foram presos. E um certo dia, eles tiveram também um sonho. Ao sonho a qual os dois sonharam no mesmo dia, e o sonho semelhante. E José teve a interpretação desses sonhos. José começou a interpretar o sonho do copeiro. O copeiro disse que esse sonho que ele sonhou, ele disse: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor, saía com seus cachos e amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e tomava as uvas e espremia o copo de Faraó, e dava o copo na minha mão. Isso está em Gênesis 40, a interpretação do sonho de José, do carcereiro e do copeiro. Gênesis 40, seu versículo 9, 10 e o seu versículo 11. Versículo 12, José começa a dar a interpretação desse sonho, mas eu vou explicar para os irmãos qual foi o sonho que ele teve. Ele sonhou, e eis que esse sonho havia um galho de videira, sendo que mais 3 galhos saía brotando dessa árvore, e saía brotando também uma flor. E José teve o discernimento desse sonho, dizendo que a interpretação que os 3 sarmentos são 3 dias, esses 3 galhos, um galho são 3 dias. E ele diz: dentro de 3 dias Faraó levantará sua cabeça e restaurará o seu estado, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume que você tinha. E isso, creio eu, que o copeiro se alegrou, porque teve o discernimento que dentro de 3 dias ele voltará a servir a Faraó, e dentro de 3 dias ele voltará a fazer o seu papel. Aí o padeiro viu que o sonho do copeiro foi discernido, também ele pediu a interpretação, mas o sonho do padeiro não foi nada legal. José teve a interpretação desse sonho, que o padeiro sonhou, que tinha 3 cestos em sua cabeça. E esses 3 cestos que estavam na sua cabeça, o mais alto de todos, tinha todos os manjares do rei, tinha toda a comida do rei. E viu um passarinho e comia os alimentos que tinha no 3º cesto. E José teve o discernimento e a interpretação. Qual foi a interpretação? Que o 3º cesto, que foi comido pelas aves do céu, significa, os 3 cestos significam 3 dias. 3 dias ele será liberto. Mas o 3º cesto e o manjar que estava em sua cabeça, ele falou que dentro de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e as aves do céu comerão a sua carne. Ou seja, ele será morto, será enforcado, como a Bíblia fala. Mas nesse sonho, quando ele discerniu o sonho do copeiro, José falou: lembre-se de mim quando sair dessa situação que você está. Quando isso se suceder, lembre-se de mim. A Bíblia fala que ele não se lembrou de José. Irmãos, e acontece mais um sonho. Esse sonho é o sonho de Faraó. José preso, ali, fiel com Deus. Faraó teve um sonho, a qual estava de pé, e junto ao rio subiam do rio 7 vacas, a qual todo mundo conhece. 7 vacas bonitas, formosas, gordas à vista. Depois subiu as 7 vacas magras, feias, magras, e as 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. E a Faraó acordou, a Bíblia fala que ele acordou, depois ele dormiu novamente. E nessa que ele dormiu novamente, ele teve outro sonho, a qual ele dormiu, subiu 7 espigas de milho, 7 espigas lindas, formosas. E depois surgiu mais 7 espigas feias e devorou as 7 espigas gordas, lindas e formosas. Faraó contou esse sonho, mas ninguém poderia interpretar esse sonho. Ninguém. Os astrólogos, os adivinhos que tinha lá no Egito, não poderam interpretar. Mas o copeiro lembrou
de que José usou de benignidade e bondade para com ele. E disse: Faraó, tenho algo a dizer a você, Faraó. Eu tenho algo para dizer ao rei. Faraó, enquanto eu estava preso, tem um jovem hebreu lá dentro que teve o discernimento dos meus sonhos e isso aconteceu. O padeiro foi enforcado, o padeiro morreu e eu estou aqui, voltei para o meu cargo e tudo o que ele disse aconteceu. Faraó falou e disse: traga esse escravo hebreu até a mim, lave ele, faça a sua barba, troque as suas vestes e tragam a mim. A Bíblia fala que Faraó disse: você sabe discernir os sonhos? E Faraó e José, me perdoa, José não se exaltando disse a Faraó: Faraó, todos os sonhos, os mistérios, todos são dados a Deus. Eu de mim não posso fazer nada, mas conte-me o sonho. E isso sucedeu, que Faraó contou os sonhos a José. E José teve a interpretação, a qual as 7 vacas gordas são 7 anos que haverá em toda a terra de fartura. E depois haverá mais 7 anos de escassez. E diz que semelhantemente as espigas, que saiu as espigas bonitas, gordas, e as magras devoraram as gordas, semelhantemente o mesmo sonho. Mas por que 2 sonhos em um, meus irmãos? Porque a Bíblia fala que Deus se apressava em fazer aquilo. E aquilo sucedeu. A Bíblia nos diz que naquele momento Faraó se alegrou. Naquele momento algo ia acontecer na vida de José, algo a qual ele foi fiel, a qual ele passou por perseguição dos seus próprios irmãos, a qual ele ficou na cova, no buraco, a qual ele foi vendido, foi humilhado, a qual ele foi assediado pela mulher de Potifar e passou pela prisão. Aquilo começou a acontecer, aquele sonho começou a se realizar, porque Faraó se maravilhou quando José discerniu, interpretou o sonho. E a Bíblia diz que Faraó disse aos teus servos, em Gênesis 41, o título é: Faraó pôs José como governador do Egito. E a Bíblia fala e disse: Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Irmão, sabe qual é a maior revelação desse versículo? Que Faraó conheceu que José tinha um Deus vivo, um Deus supremo, um Deus soberano, um Deus poderoso. Faraó conheceu diante de todo o exército que não há Deus como o Deus de José, a qual pode discernir os sonhos e as interpretações. Semelhante foi como Nabucodonosor, vocês se lembram? Quando Nabucodonosor, quando Daniel discerniu os sonhos de Nabucodonosor, e isso sucedeu, que Daniel ficou aposto do rei. E a Bíblia diz que Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Isso foi, sabe o que? O testemunho que Faraó deu de José e do seu Deus. Você sabe o que eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão? Que todos os ímpios verão que o teu Deus é um Deus grande. Todos os ímpios verão que o teu Deus, ele é vivo. Todos aqueles que te humilharam, todos aqueles, aleluia, todos aqueles que te colocaram no buraco, todos aqueles que humilharam você, que venderam você, que colocaram você na prisão, verão que o teu Deus é um Deus grande. Como Faraó viu que esse Deus de José é um Deus grande, um Deus que pode tudo. Essa palavra, minha irmã, é para edificação da tua vida. Se você tem um sonho e as pessoas te humilham, as pessoas te zombam, se você tem um sonho e esse sonho é impossível para o teu pai carnal, que eu estou dizendo, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus inimigos, você tem um Deus grande. A Bíblia diz que Faraó disse perante todo o seu reino, teus servos,
creio eu também na presença de Potifar, eunuco, e disse: tu serás sobre a minha casa, e a tua boca se governará em todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Oh glória, aleluia. Irmãos, vocês entenderam por que foi aquele mover na vida de José? Porque foi necessário José falar o sonho que ele teve para os seus irmãos e para o teu pai? Foi necessário porque se ele não falasse, esse sonho não ia se cumprir, meu irmão. Esse sonho ia se cumprir, minha irmã. Então se você contou esse sonho para os teus irmãos, para o teu inimigo, se você contou esse sonho para o teu pai, para a tua mãe, para qualquer pessoa, para o teu vizinho, é necessário. Porque para se cumprir o sonho desse jovem, oh glória, o descer no rolo dessa tarde, irmão, é tremendo. Para se cumprir o sonho de José, ele teve que passar por tudo isso. Ele teve que ser humilhado, ele teve que ser lançado no buraco, porque o coração dele estava em Deus, o coração dele estava no sonho, e esse sonho ninguém ia tirar do coração dele, absolutamente ninguém. A Bíblia diz que Faraó disse mais no versículo de Gênesis, capítulo 41, versículo 41 também diz assim: disse mais Faraó a José: vem aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. A Bíblia diz: e tirou o Faraó o anel de sua mão e vestes de linho fino, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Vocês se lembram no começo do vídeo que ele tinha um linho, uma veste de linho fino, mas os seus irmãos arrancaram essa túnica dele para levar essa túnica ao seu pai e dizer que ele foi morto por um animal? Aqui Deus o honra, colocando um anel no teu dedo, que significa, anel significa honra, e vestindo com vestes, vestindo com um linho fino. E José, naquele momento, de escravo, se tornou governador. De humilhação, ele foi exaltado. De perseguição, ele se tornou honrado. Meu irmão, se você tem um sonho, não desista. Nem que isto custe a tua vida. Nem que isto custe, aleluia, nem que isto custe a tua vida espiritual. Nem que isso custe que você esteja longe dos teus irmãos, longe do teu pai, longe de todos. Esse sonho irá se cumprir na tua vida. Porque Deus sucede, meu irmão. A Bíblia fala que ele se tornou governador do Egito. E naquele ano de fartura, ele começou a juntar todo o trigo, para mantimento dos 7 anos de fartura. A Bíblia diz que a fome era tão grande, que os anos de fartura se passaram e o tempo da fome chegou, das 7 vacas magras. Que essa fome chegou em Canaã. Essa fome chegou ao pai de José, Jacó. Chegou aos seus irmãos. E a Bíblia diz que eles desceram à terra do Egito, porque eles ficaram sabendo que todo mantimento e todas as terras tinham acabado, mas só havia mantimento no Egito. Mas por que só havia mantimento no Egito? Porque quem estava governando ali era um homem de Deus, era um grande homem de Deus. E a Bíblia fala que os seus irmãos desceram lá na terra do Egito. E a Bíblia diz, chegando lá, irmãos, os seus irmãos viram José, mas não o conheceram. Mas José deu-se conhecer e conheceram os seus irmãos. E a Bíblia diz que eles se curvaram perante José. Capítulo de Gênesis 42, versículo 9 diz: então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhe aos seus irmãos: vocês são espias para ver a nudez da terra. Naquele momento em que os seus irmãos se curvaram,
cumpriu o sonho. Aquele a qual a Bíblia fala das estrelas, as 11 estrelas que se curvavam perante ele. E também fala sobre o sol e a lua, que são seus pais. Ele teve 2 sonhos, a qual eu falei um, que é o sol e a lua. Você pode ler o Gênesis 37 e vai ver qual é o próximo sonho, a qual eu estou resumindo, não contarei. A Bíblia diz que José começou a fazer um teste com seus irmãos. José começou a usar de astúcia, não com maldade para com seus irmãos, mas sim para que eles reconhecessem e se arrependessem dos seus maus caminhos. Amém? A Bíblia fala que José falava e disse: vocês são espias, vocês vieram espiar a terra de Canaã. Mas eles disseram: não, meu senhor. Nós somos filhos de um pai que está avançado em idade. E disse: nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quanto vosso irmão mais novo vier aqui. Por quê? Porque Jacó temeu em trazer Benjamim, que era seu irmão mais moço também, que era o pai da sua mãe, que era estéril. Que era o filho da sua mãe, que era estéril, como José. Jacó temeu em levar Benjamim, porque perdeu José e não queria perder o seu irmão. E José disse: vocês vão trazer o seu irmão a mim. Enquanto vocês não trazer o seu irmão a mim, vocês vão permanecer aqui. A Bíblia diz: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quanto nos rogava, porém, ouvimos tudo isso, vem sobre nós essa angústia. Eles começaram, irmãos, a cair em si. Que todo o mal que eles fizeram a José, eles estão começando a ser culpados disso. Amém? E a Bíblia diz também que os irmãos de José voltam ao Egito, mas um deles ficaram como escravo ali preso, até eles trazerem o irmão mais moço. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram lá e falaram com Jacó. Disseram a Jacó. O versículo 37 diz assim: mas Rúben falou a seu pai dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dai-me a minha vida a mão de tornar a trazer. Irmão, sabe o que aconteceu? José encheu o saco deles de trigo e falaram: vão para a terra do seu pai, mas um dos seus irmãos ficarão aqui comigo. A Bíblia fala que eles voltaram e Rúben disse: pai, deixa eu levar o nosso irmão mais moço. Se eu não trazer o nosso irmão de volta, pode pegar os meus 2 filhos, mate os meus 2 filhos. José queria implantar na cabeça deles o amor que eles têm que ter um pelos outros. E a Bíblia diz que isso se sucedeu, que eles voltaram outra vez para o Egito. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, no capítulo 43 de Gênesis. Versículo 3, mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Ou seja, Judá começou a falar para o seu pai: pai, o varão, o governador, disse: se nós não levarmos nosso irmão mais novo, não veremos o nosso irmão que ficou preso. A Bíblia fala que Jacó deixa os seus irmãos levarem a ele, ao seu irmão menor Benjamim. Chegando lá, meus irmãos, novamente ao Egito, um dos seus irmãos, Judá, disse ao seu pai: eu serei fiador por ele, e da minha mão o requererá. Se eu não te trazer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para sempre. Ele colocou a vida dele pela vida do irmão dele. Irmãos, você está entendendo o que Deus está falando? Outra hora, eles não amavam José, mas dessa vez José está colocando na cabeça deles que eles têm que amar condicionalmente uns aos outros. Um amor fraternal. E um dos seus irmãos, Judá, falou: eu vou ser responsável pela vida do nosso irmão. Vocês estão vendo, irmãos, como o mundo dá a volta?
Outra hora eles quiseram matar o seu irmão, José. Mas agora eles estão tão focados e preocupados pela vida do seu irmão. Esse é o nosso Deus, irmãos. E a Bíblia fala que isso sucedeu. Benjamim e os seus irmãos voltaram ao Egito. Voltando ao Egito, José viu e disse: cadê o mais moço? Chegando lá, viu o mais moço, Benjamim, que era o seu irmão caçula e é o irmão da sua mãe, que era estéril, e amava muito ele. A Bíblia diz que José se alegrou. E a Bíblia fala em Gênesis 43, seu versículo 15, que José fez um banquete aos seus irmãos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Irmãos, o que eu entendo com isso? Que José, ele pagou o mal que todos os seus irmãos fizeram com o bem. A Bíblia diz no livro de Salmos 23, que ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmão, se o teu sonho se concretizar, não olhe para o teu irmão e diga que aconteceu, que o teu Deus é grande. Ele é grande. Mas sim, chama o teu irmão ou a tua irmã para compartilhar desse sonho. Que ela ou ele compartilha desse sonho que você teve. Esse sonho se realizou? Glória a Deus. Compartilha com seus amigos, seus vizinhos, com seus irmãos, com as pessoas que te invejaram. Foi o que aconteceu com o nosso jovem José. Ele poderia ter colocado os irmãos dele para ser escravo, todos. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mas uma atitude que me chama a atenção do jovem José, que ele chamou os seus irmãos e fez um grande banquete. A Bíblia fala que eles comeram, se alegraram. E a Bíblia diz que José, no versículo 29, para a gente concluir, e ele levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois disse: Deus te abençoe, meu filho. A Bíblia fala que José se alegrou perante o irmão dele. José ficou feliz ao ver o seu irmão e também ao ver que os seus outros irmãos usaram de misericórdia para com o seu irmão que estava preso. Porque se eles não votassem, o seu irmão não seria solto. Se eu não me engano é Rubem, não era Simeão que se doou a ficar preso, amém? A Bíblia diz que José coloca os irmãos em mais uma prova. Qual prova foi essa que José colocou os seus irmãos? Encheu os seus sacos de todo trigo, de todo mantimento, colocaram os seus dinheiros na sacola. Mas José disse no capítulo 44, no versículo 2, o título: a astúcia de José para deter os seus irmãos. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, como o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José tinha dito. Ou seja, José mandou pegar o copo de prata dele para colocar no saco de Benjamim. E a Bíblia diz que colocando o copo no saco de Benjamim, a Bíblia diz que José voltou e disse: alguém pegou meu copo. Aí os irmãos se levantaram e disseram, um deles se levantaram e disseram: eis que o dinheiro que temos achado na boca de nossos sacos, te tornamos a trazer, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Ou seja, Senhor, tu usou de tanta bondade conosco, governador, comemos contigo, estamos aqui perante o Senhor, trouxemos o dinheiro que você colocou da primeira vez nos nossos sacos, como poderíamos fazer tal loucura? A Bíblia diz que José começou a ver todos os sacos, no versículo 12, começando do maior para o menor. Chegando no menor, ele viu o seu copo de prata. Um dos seus irmãos até mesmo disse: se o faraó, se o copo do Senhor estiver aqui, façam todos nós como escravos. E faraó, José, disse: bem dissestes, mas só vou fazer escravo aquele que eu achar com um copo de prata. A Bíblia diz que ele abriu o saco de Benjamim e achou o copo. Os irmãos rasgaram suas vestes e ficaram muito tristes. E a Bíblia diz que um dos seus irmãos se levantou, que foi Judá.
Judá teve a humildade de se levantar e disse: Senhor, não deixe o irmão mais novo como escravo do Senhor, porque eu prometi ao meu pai que levaria o meu irmão, mas traria ele de volta a mim. Então, Senhor, tome comigo, seja eu o teu escravo. Como ele diz, agora pois, versículo 33 de Gênesis 44. Agora pois, fica o teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, que suba o moço com os meus irmãos, porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Amém, irmãos? Judá foi aquele mesmo que deu a ideia de levar José aos ismaelitas para ser vendido ao Egito. Ele disse: Senhor, que eu seja o teu escravo. Eu não poderei chegar ao meu pai e dizer que o meu irmão mais moço, ele ficou como escravo. Porque Judá lembrou da promessa que ele fez com seu pai, dizendo: deixe o moço comigo, que ele será penhor. Eu serei penhor da vida dele. E o que acontecer com ele, requererá de mim. Então José implantou no coração deles o amor. O amor que ele tem que ter uns com os outros. E no capítulo 45, irmãos, para nós terminarmos a palavra de Deus, diz que José não podia mais se conter. A Bíblia fala que Deus se conheceu ao seu irmão no versículo 3, disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe puderam responder, porque estavam pasmos, estavam assustados diante da sua face. A Bíblia diz que disse José aos seus irmãos: peço, chegue a mim. E chegaram e disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pense aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Agora, olha a revelação de Deus para a igreja do Senhor, para nós acabarmos. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus enviou diante da vossa face, para conservar a vossa conceição na terra, para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Irmãos, vocês sabem o que José fez? José disse aos seus irmãos: não se entristeçam, não fiquem assim, porque foi necessário eu passar pelo buraco, eu passar pela perseguição, eu passar por ser vendido, por eu ser assediado, por eu ser preso. Sabe por quê? Porque se eu não passasse por tudo isso, todos nós iríamos morrer de fome. Porque hoje eu não estaria aqui no Egito. Porque hoje eu não estaria aqui. Porque só tem 2 anos de fome. Ainda haverá mais 5 anos de fome. E dentro desses 5 anos, se eu não estivesse aqui como governador, como o meu Deus me enviou, todos nós morreríamos de fome. Irmãos, creia, irmãos, que o nosso Deus, Ele é grande. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Ele é poderoso, irmão. E se você está passando uma dificuldade hoje, ou até mesmo o teu sonho foi esquecido, não se esqueça que Deus, Ele vai realizar o desejo do teu coração. Irmãos, esse Deus é grande. O Deus que foi com José, Ele é contigo. Você pode estar passando pela última provação na tua vida hoje, mas o nosso Deus, Ele vai exaltar a tua vida. Ele vai te colocar como governador. José, ele entrou como escravo, mas ele tornou-se governador. No capítulo 45, ele disse: não se entristeça, meus irmãos, porque foi necessário
eu passar toda essa dificuldade para que o meu sonho se cumprisse. Grande é o teu Deus. Grande é o Deus que está contigo. Grande é o Deus que realizou o sonho de José. Ele é grande, meu irmão. Eu quero dar um tema para essa ministração do Descendo o Rolo dessa tarde. Você vai entrar como escravo. Você vai ser humilhado pelos teus irmãos, lançado num buraco. Você vai ser vendido. Você vai ser passado por todas as dificuldades, até mesmo ser preso. Mas você vai se tornar o governador. Você vai ser exaltado. Vai chegar o tempo que Deus vai colocar o anel no teu dedo. Vai chegar o tempo que Deus vai vestir você de túnicas. Aleluia. E você vai ser honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Não se entristeça. Creia no sonho que Deus sonhou para ti. Que esse sonho vai se realizar. José foi um homem escolhido para que esse sonho seja realizado. Deus sabia que José não ia desfalecer. Deus sabia que José ia ser fiel em todos os lugares. E na onde José pisava, tudo prosperava. Tudo. Vocês sabiam, meus irmãos, que muitas serras não morreram de fome por causa de José? Vocês sabiam que o seu pai e os seus irmãos não morreram por causa de José? Então, meu irmão, compartilhe o teu sonho com os teus irmãos. Compartilha dessa bênção com os teus irmãos. Eles não merecem, Rafa. Rafa, eles não merecem, porque eles não padeceram comigo. Mas a Bíblia diz, meu irmão, padeça fazendo bem, porque assim é a vontade do Senhor, que você padeça fazendo bem. Deus, Ele é grande. Todos vão ver que grande é o teu Deus. Aleluia. Ele é muito grande. Ele vai honrar as pessoas que estão à tua volta. A fome que está em volta, como esteve naquela época. A bênção de José foi tão grande, mas foi tão grande, que todos que estavam à tua volta compartilharam. Ele poderia negar o trigo para os seus irmãos. Ele poderia falar, não, vocês não vão compartilhar do trigo. Mas José usou de benevolência, de amor com seus irmãos. Então o tema que eu dou para esta ministração: você vai entrar como escravo. Você vai entrar como escravo, mas vai tornar-se governador. Você vai ser humilhado, mas o nosso Deus vai te exaltar. Você vai padecer, mas padeça fazendo bem, porque grande é o teu Deus. Grande é o Deus de Israel. Grande é o Deus que vai mudar o teu cativeiro através dessa ministração, através desse vídeo, dessa mensagem. Deus vai transformar a tua vida. Deus, Ele é grande. A tua bênção é grande. E você vai compartilhar com os teus inimigos. Os teus inimigos vão compartilhar, em nome de Jesus, a tua bênção, para a glória de Deus. Amém? Assim, irmãos, eu encerro mais um vídeo, Descendo o Rolo. Esse vídeo foi bem estendido, mas, irmãos, compartilha e veja até o fim. Eu creio que Deus vai tocar no teu coração para você ver até o final, como está vendo até agora. Deus abençoe a tua vida. Esse foi mais um vídeo Descendo o Rolo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus e fiquem na paz do Senhor Jesus.